agora a gente muda um pouco, porque é hora das análises dos gráficos do Alex André. Fala, Alex, muito boa tarde para você. O que temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje a gente vai falar de petróleo, né? A gente estava ouvindo agora, né, falando sobre o setor que promete, né, em 2022 agora, né, que é petróleo, né, commodity, minério de ferro, enfim, a gente vai falar agora sobre petróleo, nosso primeiro gráfico. Então vamos expandir a tela aqui para a gente comentar, falar dos gráficos de hoje, né, os 10 gráficos que a gente vai comentar, começando pelo petróleo, né, então como a gente tinha comentado aqui, que é a bola da vez, né, para esse ano de 22. E esse gráfico aqui interessante, esse gráfico do Goldman Sachs, que ele coloca aqui, né, ou seja, que o mercado de opções, né, ou seja, de petróleo, está precificando uma probabilidade de 20% do preço futuro do Brent, né, ou seja, dezembro de 22, está acima de $100 o barril. Tá? Então esse gráfico é muito interessante, porque ele tem dois pontos aqui. Primeiro é uma linha mais clara, né, ou seja, que coloca em relação à probabilidade, né, em relação ao que está sendo precificado hoje, né, para o final do ano, comparado aqui, quando a gente fala aqui de mercado de derivativos, né, mercado de opções de petróleo, né, ou seja, de Brent, né, ou seja, que é referência aqui a Petrobras, né, PetroRio e outras companhias. A gente está falando que tem próximos ali de 15%, um pouco mais de 15%, próximo de 20%, uma precificação, né, ou seja, que pode fechar acima, né, de $100 o barril. Mas quando a gente fala de $90, ou seja, um preço que está muito próximo agora, né, a gente está falando aqui de 85, chegou a bater $88, né, o Brent, né? E agora, se a gente colocar essa perspectiva para o final do ano, $90, ou seja, acima de $90 o barril, a gente já tem uma perspectiva melhor, né? Ou seja, já chega ali próximo de 30%, né? Ou seja, a gente já chegou a bater 30% de probabilidade ali em setembro, chegou a cair próximo de 15% e agora voltou para quase 30% de probabilidade para esse ano. Claro, a gente está falando de mercado de opções, né? Ou seja, aqui o mercado está precificando, né? Ou seja, para o final do ano, 30% de probabilidade, né? O preço do Brent fechar acima de $90, quando a gente fala de $100 o barril, a gente está colocando na conta aqui próximo de 20% de probabilidade, né, o Brent fechar acima de $100 o barril. Claro que a gente tem diversas perspectivas, não só do mercado de opções, né, ou seja, que está sendo negociado diariamente, né, esse gráfico ele muda aqui de uma forma muito constante, né, esse gráfico aqui ele tem uma volatilidade muito forte, mas falando de tese, né, de macro, né, que tem diversos economistas, como a gente acabou de ouvir agora, né, gestores, analistas falando sobre petróleo, é que tem uma crise geopolítica muito grande que está acontecendo, inclusive nós até colocamos em notícia aqui, né, ou seja, essa tensão, né, ou seja, essa explosão que aconteceu, né, entre Iraque e Turquia, também essa questão geopolítica comparada com essa crise energética que a gente está passando na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem esse ponto aqui, né, até mesmo reflete no ponto de inflação global, a gente vê o preço da gasolina também refletindo, pesando, né, no peso no bolso, né, dos investidores, né, do próprio consumidor. Tudo isso tem uma retórica muito grande, né, que está acontecendo no mercado. E a gente vê uma demanda muito forte, até mesmo teve ali o comunicado da Agência Internacional de Energia que diz, né, que a demanda para esse ano de petróleo vai superar o nível pré-pandemia em 22, né? Ou seja, a gente vê uma oferta muito mais baixa, até mesmo o comunicado do OPEP reflete isso, né? Ou seja, continuando, né, os 400 mil barris. Então, mantendo esse nível atual, mas a demanda permanecendo cada vez maior. Então, esse também tem uma tese macro muito forte que sustenta que os preços do petróleo podem continuar em alta nesse ano de 22, né? E as companhias, né, vem acompanhando esse movimento. Bom, a gente traz o segundo gráfico que a gente fala, né, do título de 10 anos, né, o bonde de título de 10 anos da Alemanha, né, que chegou ali depois de 3 anos, chegou ao patamar positivo, né? Lembrando que desde 2019, né, esse título pagava juros negativos. Isso mesmo, você colocava dinheiro lá e esse dinheiro rendia menos do que você colocava inicialmente, né? Porque agora a gente está com uma tese de inflação, né? A gente está vendo ali Inglaterra, né, Alemanha, diversos outros países nunca viram, né, uma inflação tão alta nos últimos 30 anos, que é no caso da Inglaterra, por exemplo, né? Então a gente vê ali o CPI, né, na linha, o PPI, né, inflação do consumidor, do produtor, indo muito alto, né? O preço da commodity é uma delas, como a gente falou, o petróleo ele tem um grande peso, inclusive aqui no IPCA, combustíveis é o maior peso do IPCA, né, se a gente colocar aqui na linha. Então tem um ponto interessante que a gente consegue observar que essa alta da inflação, né, pressiona, né, a parte dos bancos centrais a levarem os juros e, consequentemente, já reflete na curva, né, até mesmo dos títulos, né, ou seja, no rendimento dos títulos. Então a gente já vê, depois de 3 anos, né, rendendo né, juros negativos, né, ou seja, o título de 10 anos na Alemanha agora chegou ali, né, a 0,003 positivo, ou seja, já chegou acima de 0 a 0, né, ou seja, a gente estava rendendo negativamente nos últimos 3 anos, desde 2019. Então é um ponto interessante a se considerar e já passa um recado para o Banco Central Europeu,
que para esse ano, né, que não estava sendo precificado, ou seja, não estava sendo discutido no mercado, inclusive até o próprio Banco Central Europeu discutia, e não precisava elevar os juros esse ano. E agora o mercado já está colocando isso na conta, né, que necessariamente precisa sim subir os juros lá na Europa. E nos Estados Unidos, né, o mercado já está discutindo não só 0,25%, como 0,5% de aumento na próxima reunião do FONC, né, e também, né, que vai acontecer em março, e não só 4, mas também 5 altas de juros nos Estados Unidos. Né? Inclusive, até mesmo o CEO, né, do JP Morgan tem comentado que não serão 5, podem ser até 7 altas de juros para esse ano de 22. Essa é a opinião dele, né? Ou seja, precisa de mais altas de juros para combater a inflação, né? Ou seja, o mercado ele desdenhou, de certa forma, essa pressão, né, inflacionária nos últimos anos, né, desde 2020, desde do Covid até agora. Isso tem uma alta relação entre a questão do aumento de casos de Covid com essa preocupação de cadeia de supply chain, né, o preço também das commodities. Isso tem impressionado muito a inflação, e os juros é um instrumento para fazer acalmar, né, abaixar os juros no mundo inteiro. Tá? Bom, agora a gente vai falar de perspectivas de lucro, né, na Europa, que é interessante, né, que reflete diretamente nas ações europeias, principalmente agora nesse rotation que a gente está falando, né, de growth para value, né, de ações de crescimento para ações de valor. Então a gente tem aqui que o Stock 600, né, que reúne as 600 maiores empresas de 17 países chaves na Europa, tem o EPS, né, ou seja, o earnings per share, né, ou seja, o lucro por ação 16% acima do nível pré-pandemia, né, no ano de 2021, né, ou seja, o ano que passou, e continua crescendo muito considerável e até mais rápido do que o último ciclo. Ou seja, a gente vê uns ciclos de aumento, né, ou seja, nos últimos 10 anos, né, ou seja, nos últimos 9, 10 anos. Por exemplo, nos anos 80 até 89, em torno de 18%, né, de 89 até os anos 2000, 10% de taxa, né, de crescimento, né, ano após ano. Dos anos 2000 até 2007, 9%. A gente viu um ciclo de 2007 até 2019 de 0,1% e de 2019 até 2024, 6%. Ou seja, em comparação com o último ciclo, que foi um ciclo muito ruim, né, ou seja, em relação ao crescimento de lucro, né, teve uma alta volatilidade, a gente consegue observar aqui, ou seja, não andou tanto, né, ou seja, o crescimento de lucro, ficou praticamente no 0 a 0, mas agora, né, recuperando a queda do Covid, né, saindo de 2019, entramos em 2020 com a queda, né, das ações da Covid, agora recuperando, né, ou seja, no ano 2020, 2021, e agora projetado até 2024 um crescimento de 6%, né, de ano contra ano em relação ao IPS, ou seja, chegando ali níveis recordes, né, de acordo com a opinião, né, do Goldman Sachs. Tá? Ou seja, a gente tem aqui essa linha aqui é o consenso, né, de lucro, né, para as ações europeias de acordo com o Banco Americano. Tá? Claro que a gente está comentando aqui também no bottom line, né, ou seja, a expectativa aqui do consenso do mercado, espera-se, né, em torno ali de próximo de 5%, né, o Goldman Sachs um pouco mais otimista, né, em próximo de 6% de crescimento. Tá? Bom, é o que é interessante a gente comentar um pouco nesse gráfico aqui, né, talvez vocês não consigam observar muito bem aqui, mas eu vou traduzir, né, esse gráfico está um pouco escuro aqui, tem uma linha aqui, ou seja, descendente, e eu vou explicar essa questão desse conceito, né, do IPS, que é tão importante, né, para a gente definir a tendência dos mercados como um todo, de setores, até mesmo de uma determinada ação. E por quê? Né? Ou seja, a tendência de lucro futura dita, né, o preço das ações que estão sendo precificadas hoje. Então tem muita discussão no mercado, né, muita gente fala, por que a Magalu, né, caiu 70%, né, e provavelmente ela deve estar descontada, né? Ou seja, por quê? Não necessariamente, né, essa queda nominal dos preços das ações significa que a ação está descontada. Né? O que acontece é que os próprios analistas, né, gestores, começam a precificar o lucro da companhia mais baixo, ou seja, até mesmo pela alta de juros, né, pela essa relação macro mais difícil, e isso consegue, né, ou seja, trazer uma retórica, né, ou seja, que as varejistas aqui no Brasil, dando como exemplo, né, um lucro menor, e projetando-se o lucro menor, o preço-alvo das companhias, né, é consequentemente menor, ou seja, tem um downgrade, né, com a recomendação. Isso a gente observou em diversos setores aqui no Brasil e também em alguns setores no mundo inteiro. Tá? Então, ou seja, o IPS, ou seja, a projeção de lucro, né, que a gente fala aqui de lucro por ação, ou seja, futura, ou seja, essa projeção ela determina muito o preço do papel que está sendo precificado hoje, até mesmo a perspectiva do papel futura. Né? Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Tá? Porque a gente tem esse gráfico falando do Alibaba. Né? Ou seja, se a gente olhar no ano de 2021, ou seja, o ano passado foi um ano muito ruim, né, para o Alibaba. Mas para quem olhava esse gráfico já de IPS, ou seja, lá atrás, né, ou seja, quando o próprio investidor, o próprio analista já conseguiu observar, né, seja o consenso do mercado, né, seja de previsibilidade, né, seja de previsão, né, referente a lucros da Alibaba, já previa-se, né, de uma queda de em torno de 50%. E o papel recuou, né, para níveis ali de quase 50%, ou seja, caiu 49% no ano de 2021. Né? Então a gente tem aqui, né, principalmente ali olhando para 2022, né, ou seja, as revisões, né, de IPS, de acordo ali com o JP Morgan, né,
foram de menos 40%, né, para esse ano, devido ao aumento dos investimentos, né, uma aceleração do crescimento do comércio eletrônico da China, né. E a gente vê ali 49% de queda, né, dos preços das ações em 2021, mas, portanto, né, quando a gente consegue observar essa relação do consenso do IPS com o preço da ação, 81% da queda do preço do Alibaba se deve, né, à revisão negativa de lucro, ou seja, né, revisão para baixo, né, dos lucros cada vez menor. E a sequência de revisões para baixo começou em abril, né, então, ou seja, praticamente aqui, e a gente viu ali as ondas de correção, né, dos preços das ações depois ali de uma forma muito forte, né, ou seja, isso o mercado já consegue precificar, já consegue colocar isso na conta, então ficar muito atento, né? Ou seja, tanto de IPS, a gente fala muito de IPS do S&P 500, né? Do estoque, Eurostock, né? A gente fala muito isso, e também a gente também pode colocar uma lupa ainda maior de falar, olhar nesse indicador, claro que não é um indicador determinante, né, para determinada ação, mas vale muito a pena olhar, que a gente fala aqui de perspectiva de lucro futuro, sempre projetado, né? E aqui a gente continua com um cenário desafiador para esse ano de 2022 para as ações chinesas, tá? Isso que o mercado espera lá fora. Bom, aí agora a gente começa a falar de um gráfico interessante aqui, né, do Morgan Stanley, né, que a gente consegue já olhar essa perspectiva de volta, né, de retomada de viagens, né, a gente tem visto muito isso comentado, né, os impactos da variante Ômicron. Inclusive, saiu uma decisão na justiça aqui no Brasil, né, inédita, né, que autorizou a Azul, né, e a Latam, né, a Gol, né, a ter aí menos comissários, né, por voo e, consequentemente, menos passageiros, né, devido à falta de tripulantes, né, ou seja, tanto pela questão da Covid, tanto pela questão da gripe, ou até mesmo a junção das duas, né, a florona. Então isso trouxe ali um menor efetivo por parte do corpo de funcionários das companhias aéreas e forçou ali diversos cancelamentos, né, isso prejudicou tanto os passageiros quanto as companhias aéreas. Então teve uma decisão aqui judicial, né, que ajudou bastante as companhias aqui no curtíssimo prazo. E alguns setores, né, principalmente o setor corporativo, que ajuda muito nessa retomada econômica, né, nos números operacionais das grandes companhias, em alguma parte, né, ou seja, em certa parte desse setor corporativo, provavelmente não vão usar tanto as viagens aéreas como usavam antes, porque eles trocaram, né, por reuniões virtuais, né, ou seja, reuniões, né, Meet, Zoom, enfim, reuniões que provavelmente não precisam, né, usar a viagem, né, ou seja, por avião, tão recorrentemente assim como no passado. E esse gráfico ele traduz isso, né? Então a gente tem aqui uma média ponderada das respostas, né, dos gerentes de viagens corporativos que foram pesquisados aqui pelo Morgan Stanley, que sugere que mais ou menos ali 20% do volume de viagens corporativas passará para reuniões virtuais em 2023, né? Ou seja, no longo prazo, né? Isso não vai acontecer de janeiro para fevereiro, né, de fevereiro para março, mas isso vai ser um movimento gradual, né, e o mercado corporativo espera-se que o mercado corporativo diminua em torno de 20% do volume, deve migrar para as reuniões virtuais. Tá? Então isso que é a principal pesquisa, né? Ou seja, lembrando que a gente tem o gráfico para 22, né, que deve ficar em torno ali de 27% a 29%, mas 23% ali no ano que vem deve diminuir um pouco esse número, ou seja, esse número vai diminuindo à medida que o setor vai retomando, né, cada vez mais, deve chegar entre 19% e 20%. Tá? Ou seja, cada cor aqui é um mês, né? Ou seja, a gente consegue observar aqui uma elevação ao longo desse ano de 2022, mas em 2023 a gente já consegue observar já um nível ali próximo ali de manutenção entre 19% e 20%, tá? Ou seja, de mudanças de viagens, né, para reuniões virtuais. Bom, aí agora a gente vai falar de outro conceito interessante, né, que é a estimativa, né, de preço sobre lucro, né, o PI, o famoso PI, projetado ali para 12 meses, né, tanto do S&P 500 na Bolsa Americana quanto do Eurostoxx, né, se a gente vê aqui das ações europeias. O que a gente consegue traduzir aqui, né, interessante, a gente consegue olhar nessa linha, né, ou seja, projetado para 12 meses, né, sempre. Essa linha de baixo a gente consegue observar o crescimento de vendas, né, ou seja, o crescimento de sales, e aqui a gente, nessa linha, né, vertical, a gente consegue observar aqui no eixo Y, né, ou seja, a relação, né, ou seja, de crescimento de 12 meses, né, do PI. Então a gente consegue traduzir, né, de linhas gerais aqui que o S&P 500 está sendo projetado, né, um crescimento de mais de 30%, né, em relação a preço sobre lucro, e também em relação a vendas a gente está trabalhando na ordem ali, né, de 8% a 10% de crescimento de vendas, né, do índice S&P 500. E também na Bolsa da Europa, está um pouco abaixo disso, a gente está trabalhando numa média de uma banda acima ali de 25% de crescimento de preço sobre lucro, e também crescimento de vendas também entre 8% e 10%. Tá? Quando a gente fala aqui da média dos dois, né, ou seja, a média está muito mais abaixo, ou seja, a gente consegue observar um ciclo muito forte de crescimento de vendas e também em avaliação de preço sobre lucro, ou seja, as bolsas, mesmo com essa queda adicional aqui na Bolsa Americana, que a gente conseguiu observar ao longo de 2022,
ainda assim, né, tem se tornado muito atrativa à medida que a gente olha para esse múltiplo aqui, preço sobre lucro. Está muito abaixo da média, lembrando que a média desde 96, né, na Europa está girando, né, entre torno ali de um crescimento de 15%, e também a gente olhar em relação ali principalmente, né, da bolsa americana também próximo a isso, mas um pouquinho mais ascendente. Tá? Então esse é um ponto interessante para a gente considerar também, né? Claro que a gente deve estar olhando ali um número, né, um múltiplo ali muito próximo, né, de crescimento comparado com o que a gente observou ali. Claro, um pouco abaixo do ano passado, mas continuando ali, principalmente a bolsa americana, os ganhos para esse ano de 2022. Tá? Bom, aí a gente consegue olhar esse gráfico interessante, um gráfico que a gente consegue observar sobre a expectativa, né, de potencial, né, de investimentos, né, de budget para o setor de TI lá nos Estados Unidos. Né? E cada vez mais a gente consegue observar uma revisão para cima de CAPEX, né, de gastos de tecnologia, à medida que trouxe uma grande discussão no mercado, se as companhias, de forma geral, não só as empresas de tecnologia propriamente ditas, mas todas as companhias, né, construção, healthcare, real estate, se as companhias vão continuar com esse movimento de digitalização que a gente observou lá no começo da pandemia. Algumas companhias já estavam adotando esse tipo de investimentos, mas tiveram que acelerar devido a um ambiente macro. Né? E a pergunta foi feita o seguinte, se as companhias vão continuar investindo no mesmo ritmo ou até mais forte, ou até mesmo um pouco menor em investimento de CAPEX comparado a 2019, comparado com 2020, e como deve ser os próximos anos. Tá? Então essa pesquisa foi bem interessante, que a gente consegue comparar desde o primeiro trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2021. E a gente consegue observar que cada vez mais, né, essa banda, né, tanto essa cor aqui, né, que indica, né, ou seja, que lá atrás, né, em 2019, 43% dos investimentos ficariam flat, ou seja, não teriam grandes oscilações para cima e para baixo na parte de tecnologia. Em quarto trimestre de 2021, em torno de 56%. Né? Mas se a gente olhar no quarto trimestre de 2021, comparado com o nível pré-pandêmico, né, ou seja, 32%, a gente está falando aqui de um upgrade de crescimento e agora a gente está trabalhando com 31%, ou seja, o mesmo número de crescimento comparado ao nível pré-pandemia. Mas o que é interessante é outro indicador, né? Ou seja, se a gente trabalhar aqui em relação, né, a decréscimo, ou seja, de queda de investimentos em tecnologia, em 2019, no primeiro trimestre, estavam falando em torno de 25% desse número, né, ou seja, estavam estudando, ou seja, revisar para baixo de investimento em tecnologia. Agora estamos somente em 13%, ou seja, a maior parte, né, os investimentos para esse ano, né, ou seja, quarto trimestre que passou agora e o começo de 22, as companhias cada vez mais aumentando seus investimentos, até mesmo, né, tendo ali o mesmo nível de manutenção, né, de gastos de tecnologia. Então isso também pode trazer tanta atratividade para as empresas mais relacionadas a software. A gente viu ali, inclusive, aqui no Brasil, claro, mudando um pouco de assunto, né, algumas companhias fazendo aquisições, ou seja, elas não param, né, também observando esse mercado, assim, que fez uma grande aquisição, subindo, né, chegando a subir ali próximo de 12% hoje. A gente vê diversas companhias de tecnologia, mesmo sendo penalizadas aqui no Brasil, né, como Localweb, Positivo, né, a gente falou de Sync aqui, também foi penalizado. Lá fora também, né, a gente viu ali ontem, por exemplo, né, o índice Nasdaq caindo 2,6%, ou seja, caindo muito forte. Mas, de forma geral, na economia real, as companhias vêm gastando bastante com tecnologia, né, ou seja, vem aumentando seu budget, ou até mesmo vem mantendo esse número flat. Então, vem trazendo uma expectativa muito grande por parte aí dos CIOs das companhias, vem fazendo um sentimento mais bullish para esse ano de 22. Tá? Bom, aí a gente traz um conceito interessante, né, que é a relação aqui, né, de um índice, né, quando a gente fala aqui de containers, né, na China, né, a gente consegue observar aqui que o custo, né, para exportar, né, para os Estados Unidos e para a Europa continuam altos, né, saindo, né, dos portos chineses. Então esses números vêm aumentando de uma forma muito forte. A gente consegue comparar aqui tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né, ou seja, os preços são ascendentes e isso vem aumentando essa preocupação tanto da demora, né, do supply chain, tanto a questão do Covid, né, a China vem trabalhando em relação à política do Covid zero, eles vêm paralisando a atividade de algumas cidades, né, portuárias, isso vem trazendo uma certa preocupação, vem identificando alguns casos ali, né, isolados, isso vem paralisando, testando as pessoas por lá, isso gera ali uma paralisação de certa forma, e também essa questão, né, ou seja, própria da logística como um todo, ou seja, demora de suprimentos, falta de suprimentos, então tudo isso traz ali um preço cada vez mais caro e na média, né, a gente consegue observar na inflação, ou seja, repassando esse custo maior, né, a inflação cada vez fica mais forte, né, no mundo todo. Tá? Então esse gráfico também ainda não aliviou tanto, né, assim como a gente estava observando anteriormente. Né? Da última vez que a gente comentou ali no final do ano passado, a gente conseguiu observar ali uma queda, né, mas para janeiro já voltou a subir, chegando ali em níveis próximos, ali, recordes que a gente viu ali próximo de julho do ano passado. Tá? Bom, agora a gente vai comentar um pouco, né, sobre a questão
de inflação no mercados emergentes, né, em relação a níveis de Covid de mercados emergentes. Então, ou seja, a relação, né, dos casos de Ômicron, de Covid, não só aqui no Brasil, mas em países emergentes, né, como Turquia, Índia, Rússia, tem uma alta relação com a inflação dos próprios mercados emergentes. Então, a gente viu ali a onda Delta, né, logo aqui, né, ou seja, que foi ali no meio do ano passado, entre julho e junho do ano passado. A gente viu também um aumento de inflação também nos países emergentes e agora, com a Ômicron, né, uma onda muito forte, ou seja, a gente vê ali em casos muito mais fortes, ou seja, do que comparado com a Delta, né, ou seja, a velocidade muito mais elevada, e espera-se, né, que esse impacto também inflacionário também seja maior. Então, aqui no Brasil, foi um país ali, em termo particular, que foi o país que mais subiu juros, né, no ano passado. Quando a gente fala aqui tanto de países emergentes como países do mundo inteiro, o Brasil foi o país que mais subiu juros, teve uma velocidade de aumento de juros muito forte, né? Nós saímos ali de 2%, né, da Selic, agora com uma expectativa de fechar ali de 11%, 12% da Selic para esse ano de 22. Então isso também tem uma relação, principalmente com essa preocupação, né, com a inflação no mundo inteiro, e não impacta só a gente, mas também nos países emergentes, que são países ali mais vulneráveis, né, em relação ali ao aumento de inflação e traz ali o investidor estrangeiro de forma geral a selecionar, né, ou seja, investimentos tanto em setores estratégicos, como a gente está vendo aqui na Bolsa em geral, ou seja, poucos setores estão sendo beneficiados, principalmente setores ali de valor, né, como commodities, como a gente comentou, e também tem uma alta seleção referente ali ao próprio ativo, né, ou seja, que traz uma preocupação em investir de forma massiva em países que têm uma inflação muito maior do que a média histórica, né. Está acontecendo no mundo inteiro, mas os países emergentes têm um tom de cautela maior por parte do investidor estrangeiro. Tá? Então, ficar atento comparado a esse tipo de movimento. Então, a gente consegue ver a média semanal, né, ou seja, de número de casos de Covid, com percentual aí, números de, né, referente ali ao impacto de inflação, ali, a gente consegue ver ali o headline, né, tirando ali os 9 meses, tirando a Turquia, né, nos últimos 9 meses, o índice de inflação sobe à medida que a Covid também sobe. Então, tem uma relação positiva entre esses dois dados. Tá? Então, é bem interessante olhar. Bom, aí o que é interessante, a gente também estava comentando, né, nesse último gráfico, falando sobre o mercado americano, a gente compara com as empresas pagadoras de dividendos e as empresas não pagadoras de dividendos. Tá? Então, esse gráfico do S&P 500, ele mostra que tem um forte apetite, né, por parte dos investidores em ações pagadoras de dividendos, né? Lembrando que 20% do índice S&P 500 não pagam dividendos, né? Por quê? Porque quase 30%, 29% do S&P são empresas de tecnologia, são empresas de growth, empresas de crescimento, não necessariamente pagam, né, dividendos, mas têm a prioridade de investir nelas mesmas, né? Tanto em relação a CAPEX, enfim, crescimento muito forte, e não tem a preferência em pagar dividendo. Então, dentro desse número de 29% do índice S&P 500 é de tecnologia, 20% do índice como um todo, né, não pagam dividendos. E a gente vê ali o total return, ou seja, não, o retorno, né, ajustado, né, a gente consegue ver desde ali de janeiro de 2021 até agora, de janeiro de 2022, as empresas não pagadoras de dividendos, né, performando, né, próximo de 10% quanto as pagadoras de dividendos. Claro, a gente está considerando também os dividendos, né, pagos ali no ano de 21, chegando ali a retornos ali próximo de 30%. Ou seja, a gente está vendo aqui um gap, né, de próximo de 20% entre as empresas pagadoras de dividendos e as não pagadoras de dividendos. Então é um gráfico interessante que reforça também, né, o reinvestimento de dividendo, né, na própria carteira de ações, né, por parte dos investidores americanos, e também a perspectiva, né, ou seja, né, a preferência do investidor em ações pagadoras de dividendos. Né, a gente está falando aqui principalmente do setor financeiro, né, que também tem ganhado essa retórica com o aumento de juros global, principalmente nos Estados Unidos, que está sendo aí a principal discussão no mercado. Tá bom, Hanna? Esses são os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela, para sempre auxiliar o investidor aí a tomar a melhor decisão para os seus investimentos.